Antes de nós iniciarmos, nós queremos orar, pedir a bênção do Senhor sobre nós. Oremos fechando os nossos olhos. Pai querido que estás nos céus, graças te damos porque estamos na tua presença. Graças te damos pelo Espírito Santo que trouxe-nos até aqui. Pelo Espírito Santo que trouxe estes amigos, estes filhos e filhas teus, que deixando outros afazeres, deram prioridade para estarem aqui. Abençoa os que vieram de longe, os que vieram de perto. Derrama o Espírito Santo sobre cada um. Que aqui não fale o homem, que aqui não fale o ser humano, mas fale a tua palavra. Que o Espírito Santo derrame luz celestial sobre cada um que aqui está. Que o nome de Jesus seja exaltado, honrado, dignificado, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Só tu és santo. Pai querido, derrama o Espírito Santo sobre nós, ao abrirmos a tua palavra. Tira da nossa mente preconceitos, tira da nossa mente tradições, tira da nossa mente ideias que não têm o apoio da tua palavra, a Santa Bíblia. Mostra-nos claramente aquilo que o Senhor tem em sua mente e quer que nós retenhamos como verdade que salva, como verdade que liberta. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Foi preparado um marca-página. Eu gostaria de ter aqui o marca-página e vamos distribuir para cada pessoa. Cada um deve ter. Este marca-página é importante porque tem todos os temas que nós vamos tratar aqui. Você vai guardar com você isso aqui até a volta de Jesus. Quando você tiver curiosidade de saber, e agora? O que vai acontecer? Daqui para frente, quais são os próximos acontecimentos? Quais são as próximas profecias a se cumprirem? Você pega este marca-página. Isto aqui é produto de mais de 30 anos de estudo. Simples, não é? Simples, tão pequenininho, tão resumido, mas está aqui na sequência os eventos cronológicos, proféticos, agora para o tempo do fim. O primeiro aí está cenário profético de Apocalipse 13. Isso é o que nós vamos estudar hoje com vocês. Depois virá então a abertura do sexto selo. Estão vendo aí? A abertura do sexto selo. Depois vem então o quê? Decreto dominical. E depois? Juízo dos vivos. E depois? Início da angústia como nunca houve. Sacudidura e chuva serôdia. E depois? Alto clamor e a grande conversão como nunca houve antes. E então vem o fechamento da porta da graça, o sétimo selo. Até aí vocês podem ver o que vai acontecer nos próximos anos. E você pode ter isso com você, estudar. Nós temos os livros, lá atrás estão 3 livros de Apocalipse, é uma coleção de Apocalipse, 3 volumes. E nós temos uma coleção de Daniel, que são 2 volumes do livro de Daniel, cobrindo todos os capítulos do livro de Daniel. Vocês podem acompanhar estes eventos lendo o livro também. Aqueles que não quiserem gastar dinheiro, não precisa, tem de graça no meu site, mas não impresso, impresso custa dinheiro, mas tem no meu site em forma de PDF. Todos os meus livros estão em digitais, são livros digitais, e que estão no meu site de graça para aqueles que querem. Mas quem quer comprar o livro impresso, então temos ali à disposição. Ok, queridos? Abra sua Bíblia, portanto, em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, Nova Ordem Mundial, é um tema muito discutido atualmente. O primeiro presidente americano que falou da Nova Ordem Mundial foi o presidente George Bush, o George Bush pai, que morreu há pouco tempo. Foi ele o primeiro presidente que falou sobre a Nova Ordem Mundial. Mikhail Gorbachev também, que foi presidente da Rússia, ele também escreveu livros sobre isso e falou muito sobre a Nova Ordem Mundial. Se você pega a nota de dólar, a nota de $1, e olha atrás da nota de dólar, você vai encontrar o grande selo dos Estados Unidos.
O grande selo dos Estados Unidos tem uma pirâmide inacabada com o olho de Horus em cima. E embaixo da pirâmide está escrito Novus Ordem Seclorum, que quer dizer Nova Ordem Mundial. Este grande selo dos Estados Unidos, ele foi escolhido como selo dos Estados Unidos no ano de 1782. Em 1782, os Estados Unidos, o governo, escolheram isto como sendo o grande selo dos Estados Unidos. Mas é um simbolismo satânico, é um simbolismo de domínio mundial, é um simbolismo que muitos chamam de conspiração, teoria da conspiração. Mas, queridos, não é uma teoria. Teoria é aquilo que você não prova. Teoria é aquilo que você imagina só. Mas quando você tem datas, quando você tem fotografias, quando você tem fatos históricos, deixa de ser uma teoria, é um fato, a nova ordem mundial. E quando você lê Apocalipse 13, você vai encontrar exatamente o que eles chamam de nova ordem mundial, mas nós chamamos a profecia para o tempo do fim, o domínio mundial de dois poderes. Dois poderes. Vamos ler então Apocalipse 13. Quando você está lendo a profecia, você precisa ter a mente aberta, sem preconceito. Não estamos falando aqui de igrejas, mas estamos falando aqui de poderes. Poderes que vão dominar o mundo. E o poder que vai dominar o mundo inteiro não é o poder ateu. Não existe lugar para o ateísmo no tempo do fim. Quem for ateu, é melhor mudar de partido, porque não existe espaço para o ateísmo no tempo do fim. Você vai ter que se curvar diante de poderes religiosos. Mas eu não creio, mas vai se curvar. Mas e se eu não quiser? Vai morrer. Simplesmente isso. Isso é nova ordem mundial. Nova ordem mundial não é liberdade, mas é pressão, opressão, perseguição, domínio com mão de ferro. E quem vai dominar o mundo é um poder religioso, não é um poder ateu. Por isso, todos os povos da terra, todos os governos da terra, todas as religiões da terra, todos terão que se curvar diante deste poder que pretende dominar o mundo. E por que pretende dominar o mundo? Porque já dominou o mundo na Idade Média. Na Idade Média já houve um poder que instituía reis e depunha os reis. Instituía os reis e depunha os reis. Queridos, este poder dominou o mundo durante a Idade Média, por isso chamam de Idade Escura. Idade Escura é este longo período da Idade Média dominado por este poder religioso, mas que não é só religioso, é um poder também político. Este capítulo 13 de Apocalipse está desvendando diante de você, está abrindo diante de você as cortinas do futuro, mostrando como este poder político-religioso, representado por um animal, aqui na profecia, esse animal é chamado uma besta que sobe do mar. Quando a Bíblia diz uma besta que sobe do mar, não entenda a palavra besta no sentido pejorativo. Eu sei que alguém, às vezes, chama o outro de besta, não é? E a pessoa se ofende. Isto é mal, isto é no sentido pejorativo. Mas quando você estuda a profecia, não é neste sentido. Na profecia bíblica, um animal é um poder. Por exemplo, quando você estuda Daniel capítulo 7, quando estuda Daniel capítulo 7, lá fala de 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível. E a profecia diz, no capítulo 7, verso 24, estes 4 animais representam 4 reinos. Então, queridos, um animal na profecia é símbolo de um reino, um poder. E o capítulo 13 de Apocalipse está falando de um animal que surge do mar. E fala de um animal que surge da terra. Podem ver aí o capítulo 13, verso 1. Leiam comigo, capítulo 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar
uma besta, ou seja, um animal, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Esse é o animal que subiu da onde? Do mar. O que significa mar? O que significam águas em profecia? Apocalipse capítulo 17, verso 15. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 17 e o verso 15, você vai encontrar a explicação bíblica do que significam águas em profecia, mares em profecia. Podemos ler então com vocês Apocalipse 17 e o verso 15. Todos acharam? Aqui lemos: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Águas são povos, multidões, nações e línguas. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que este poder subiu do mar, subiu do meio das águas. Então este poder religioso e político que vai dominar o mundo, porque já dominou na Idade Média, ele vai surgir numa região superpovoada, entre os povos, entre as multidões. Não vai surgir numa região deserta, despovoada, porque surge do mar. Agora a Bíblia diz no capítulo 13, verso 11, vejam o capítulo 13 e o verso 11, fala de um outro poder, de um outro reino, que surge, mas não do mar, não da água, mas surge da onde? Da terra. Leiam comigo o capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, ou seja, outro animal, e tinha 2 chifres. Quantos chifres tinha o primeiro animal? 10. Quantos chifres tem este? 2. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Não é cordeiro, mas é semelhante ao cordeiro. E falava como o dragão. Queridos, são 2 poderes que se unem, são 2 poderes que fazem uma parceria, são 2 poderes que falam bem um do outro, são 2 poderes que se estendem as mãos para o domínio mundial. Este segundo poder, esse segundo animal, subiu da terra. Se em profecia, águas significam povos, multidões e línguas, terra significa uma região despovoada. É o oposto de água. Este poder que surgiria, no capítulo 13, verso 11, surgiria numa região despovoada, mas trabalharia para ajudando e exaltando o primeiro poder, porque diz aqui, olha, o verso 12, capítulo 13, verso 12, e exerce todo o poder da primeira besta. A segunda besta exerce todo o poder da primeira. Como? E aqui diz, exerce todo o poder da primeira na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Este poder que surge da terra, numa região despovoada, trabalhará, usará todos os seus esforços, todo o seu exército para exaltar a primeira besta, exaltar o primeiro poder, para que todos o adorem, para que o poder que ele tinha na Idade Média volte a ser exercido agora no tempo do fim. A supremacia e o domínio que este poder do capítulo 13, verso 1 tinha na Idade Média, será recuperado agora no tempo do fim, com a ajuda de quem? Com a ajuda da besta que subiu da terra. Porque a besta que subiu da terra faz tudo o que pode para exaltar e fazer com que o mundo adore a primeira besta. Está claro isso, irmãos? São 2 poderes que se unem para o domínio mundial. Agora, quem é este poder? Capítulo 13, verso 1. Quem é ele? Aqui no capítulo 13, verso 1, diz que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aqui diz que nas suas cabeças existia um nome de blasfêmia.
Na Bíblia, blasfêmia é quando alguém se faz Deus. Blasfêmia na Bíblia é quando alguém ousa perdoar pecados. Vocês se lembram de Jesus quando curou aquele paralítico que foi descido pelo telhado da casa? Desceram um paralítico diante de Jesus pelo telhado da casa. E ali estavam os críticos de Jesus, os fariseus e os doutores da lei. E Jesus, olhando para o paralítico, disse: perdoados estão os teus pecados. E aqueles críticos de Jesus disseram: blasfêmia! Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Biblicamente, blasfêmia é perdoar pecados. Este poder que subiu do mar ousa perdoar pecados. Por isso ele tem nomes de blasfêmia nas suas 7 cabeças. As 7 cabeças representam líderes deste poder. Ou seja, a besta que subiu do mar é um poder religioso, mas as 7 cabeças representam os cabeças deste poder. Você pode identificar na sua mente algum poder religioso na terra que ousa perdoar pecados? O que mais é blasfêmia na Bíblia? Quando alguém aceita ser adorado como Deus. Pedro foi visitar a casa de Cornélio, e quando Cornélio se ajoelhou na frente de Pedro, o que é que Pedro disse? Não faças isso, adore a Deus. Está em Atos dos Apóstolos. Queridos, quando João, lá no Apocalipse, capítulo 19, verso 10, capítulo 19 de Apocalipse, não vamos ler, mas você pode ler aí, capítulo 19, verso 10. Quando João se ajoelhou na frente de um anjo, o anjo disse: não faça isso, adore a Deus. Mas quando alguém se ajoelha na sua frente para te adorar e você aceita, você comete blasfêmia, porque você está usurpando de Deus. O único que pode ser adorado é Deus. Portanto, aqui na palavra de Deus está dizendo em Apocalipse 13, verso 1, que este poder que surgiu numa região super povoada, ele tem a ousadia de perdoar pecados, que é blasfêmia, a ousadia de ser adorado, que é blasfêmia. Está difícil de você identificar quem é o poder que existe no nosso mundo e que perdoa pecados e aceita ser adorado, que as pessoas se ajoelhem, beijem a sua mão ou carreguem. Se estiver difícil, mais uma dica da palavra de Deus. Aqui diz que ele tem 7 cabeças. Então abra sua Bíblia agora em Apocalipse 17, capítulo 17 e o verso 9. Capítulo 17, verso 9. E você agora vai dizer o quê? Agora eu sei quem é esse poder. E não foi o pastor Samuel que falou, foi a Bíblia que falou. Agora vejam, capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Vocês sabem o que significa mulher em profecia? Fora dos livros proféticos, quando a Bíblia fala mulher, é mulher mesmo. Mas em profecia, mulher não é mulher. Mulher em profecia é igreja. Igreja. Por isso que em Apocalipse 12, verso 1, mostra uma mulher pura, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Apocalipse 12, verso 1. É a mulher pura, que daria a luz a Jesus. Capítulo 12, verso 1, verso 3, verso 4, está falando do nascimento de Jesus, que nasceu de uma mulher, da igreja de Deus, pura. Só que aqui no capítulo 17, irmãos, não está falando de uma mulher pura, está falando de uma prostituta. Capítulo 17, verso 1, você viu aí? Capítulo 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Prostituta é uma igreja que não serve a Deus, que não se submete a Deus. É uma igreja que rejeitou os mandamentos de Deus.
É uma igreja que escreveu os seus próprios mandamentos. Você consegue identificar uma igreja na terra cujo cabeça aceita ser adorado, ousa perdoar pecados e que escreveu os mandamentos dele no lugar dos mandamentos de Deus? Porque Deus escreveu 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Mas este poder religioso e político escreveu outros 10 mandamentos num livro chamado Catecismo Romano. Se você encontrar o Catecismo Romano, você vai encontrar lá 10 mandamentos. E você pega os 10 mandamentos do Catecismo Romano e compara com os 10 mandamentos da Bíblia. Os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, escritos pelo dedo de Deus. E você percebe que não são iguais. Estão faltando nos 10 mandamentos do Catecismo Romano 2 mandamentos da lei de Deus. Estão faltando ali 2 mandamentos. Queridos, esta mulher prostituta representa uma igreja. E ela está assentada. Aonde? Capítulo 17, verso 9. Capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido. Estão lendo comigo? Aqui há sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Se você perguntar para um professor de história, que é ateu, e perguntar para ele, qual é a cidade dos 7 montes? Ele vai dizer para você. Qual é a cidade dos 7 montes? Se você entrar no Google, entra no Google, escreve lá, cidade dos 7 montes, qual é o nome dela? Vai aparecer, Roma. É a cidade dos 7 montes. E aqui diz que esta mulher, que não é a mulher pura e virgem, lá do capítulo 12, verso 1, é a prostituta do capítulo 17, ela está sediada, ela está assentada na cidade dos 7 montes, está sentada nos 7 montes. Vocês estão vendo, queridos, como a Bíblia explica a Bíblia? Como um texto da Bíblia explica o outro texto da Bíblia? Você não precisa dar nomes, a Bíblia vai dando os nomes. A Bíblia vai identificando quem é quem. A única forma de você entender a profecia é deixar que a Bíblia explique a profecia. O capítulo 13 é explicado no capítulo 17. E o que está no capítulo 17 ajuda você a entender o que está no capítulo 13. Existe o quê? Uma complementação. A Bíblia se complementa. Agora voltando para o capítulo 13. Voltando para o capítulo 13, nós encontramos agora aqui no verso 2. No verso 2. Vamos ler o verso 2 do capítulo 13. E a besta, ou seja, este animal que surgiu numa região superpovoada, o papado surgiu numa região superpovoada chamada de Europa. Agora, queridos, este poder que daria mãos ao papado, a igreja de Roma, ele surgiria numa região simbolizada pela terra, uma região despovoada. Vocês vão descobrir, já já, quem é este poder que surgiu da terra e que estendeu as mãos e fez parceria com o papado, com Roma, para o domínio mundial. Continue lendo o capítulo 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo, em Daniel capítulo 7, representa a Grécia. Se você for na profecia de Daniel capítulo 7, você vai descobrir que o leopardo representa a Grécia. Esse poder tem uma aparência com o leopardo. Ele tem algumas filosofias que vêm da Grécia. A principal filosofia que existe na igreja romana vem de Platão, filósofo grego. É de lá que vem. Aqui diz que tem uma semelhança com o leopardo. E o que mais? Os seus pés como os de urso. Na profecia de Daniel capítulo 7, o urso representa a Medopérsia. A Medopérsia tinha a religião do fogo. A religião do fogo. A religião persa.
E mais, diz aqui, e a sua boca como a de leão. O leão em Daniel capítulo 7 representa a Babilônia. E Babilônia adorava o sol. Babilônia era adoradora do sol. Então, queridos, este poder religioso e político que surgiu no meio de uma região superpovoada, a Europa, que ousa perdoar pecados, que aceita ser adorado, que desprezou os mandamentos de Deus e escreveu outros 10 mandamentos, e que está com a sua sede na cidade dos 7 montes. Aqui diz que ele recebeu, esse poder recebeu o seu poder, não de Deus, o Pai, não de Jesus Cristo, nem do Espírito Santo. O finalzinho do verso 2, leia comigo, o finalzinho do verso 2. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Quem deu o trono onde se assenta o Papa hoje? Quem deu o Vaticano, esta região que hoje é a sede na cidade dos 7 montes? Aqui diz que foi o dragão. Quem é o dragão? Capítulo 12 responde. Capítulo 12 responde o capítulo 12 e o verso 9. Capítulo 12, verso 9. Queridos, nós não estamos aqui para falar mal ou falar bem. Nós estamos aqui para estudar profecia. E a profecia vai identificando os poderes que vão dominar o mundo no tempo do fim. Você aceite ou não aceite, você queira ou não queira, este mundo estará sendo dominado por estes 2 poderes que estão aqui em Apocalipse 13 no tempo do fim. E este domínio mundial chama-se Nova Ordem Mundial. E é uma parceria do Vaticano, Roma, com outro poder que estende a mão. Nós vamos chegar lá, tá bom? Daqui a pouco. Leia comigo então, capítulo 12 e o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Quem é o dragão? Satanás. Quem deu o trono para o papado? O dragão. Calma lá, pastor. Como é que o senhor pode falar isso? Eu não falei nada, eu só estou lendo os versos da Bíblia. Aqui no capítulo 13, verso 2, irmãos, finalzinho do verso 2, diz que quem deu o trono para esse poder que ousa perdoar pecados, aceita ser adorado, comete blasfêmia, escreveu outros 10 mandamentos e tem a sua sede na cidade dos 7 montes, isso é irrefutável. O que nós estamos lendo aqui é uma profecia irrefutável, clara. Aqui está dizendo que eles receberam o trono do dragão. Foi Satanás quem deu. Satanás atuava através de Roma imperial. Satanás trabalhava através de Roma pagã. Lembram-se vocês que quando Jesus morreu na cruz, quem dominava o mundo? Roma. Na primeira vinda de Jesus, quem estava dominando o mundo era Roma. E a profecia mostra que quem vai estar dominando o mundo na segunda vinda de Jesus? Quantos creem na segunda vinda de Jesus? Quantos creem? Quantos sonham com essa segunda vinda de Jesus? Quantos estão ansiosos pela segunda vinda de Jesus? Então, queridos, saibam que na segunda vinda de Jesus, que está muito perto, muito próxima, quem estará dominando o mundo continuará sendo Roma. Roma dominava o mundo na primeira vinda de Jesus, Roma estará dominando o mundo na segunda vinda de Jesus. A história se repete. E quem deu o trono? Roma pagã transferiu o seu trono de Roma para Constantinopla. Nós já visitamos Constantinopla, nós já visitamos Istambul. Istambul é a capital da Turquia. O nome antigo era Constantinopla, cidade que foi fundada por Constantino e recebeu o nome de Constantinopla em homenagem ao fundador, o imperador Constantino. No ano 330
Estamos em 2019, não é? No ano 330, Constantino tomou uma decisão: vou tirar a capital do meu reino, do Império Romano, de Roma, e vou levar para Constantinopla, lá para Istambul, na Turquia. E então, queridos, o bispo de Roma ficou como sendo a maior autoridade de Roma, porque o imperador foi para Constantinopla e o bispo de Roma se tornou a maior autoridade da maior cidade do mundo, porque Roma era a maior cidade do mundo. E o bispo de Roma cresceu em poder e recebeu como doação o que hoje se chama o Vaticano. Foi recebido como doação do Império Romano. Por isso diz aqui no capítulo 13, verso 2, que foi o dragão que deu o seu poder e deu o seu trono e grande poderio. Está claro até aqui, irmãos? Todos estão entendendo? Digam amém. Está claro? Se tiver perguntas, depois você escreve no papelzinho para a gente poder responder as dúvidas. E aqui diz no verso 3, queridos, verso 3: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Ou seja, uma cabeça deste poder religioso romano seria ferida de morte. E aqui diz mais o verso 3: e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Queridos, o poder papal dominou o mundo na Idade Média por 1260 anos. 1260 anos de supremacia papal, desde o ano 538 até o ano de 1798. Foi a grande supremacia da Idade Média. Mas no dia 10 de fevereiro de 1798, ocorreu o quê? No dia 10 de fevereiro de 1798, o general Berthier, de Napoleão Bonaparte, ele não quis se submeter ao papado. O domínio que o papado teve durante toda a Idade Média, agora Napoleão Bonaparte não quis se submeter. Quando o Papa quis coroá-lo, ele pegou a coroa da mão do Papa e ele mesmo colocou a coroa na sua cabeça. E Napoleão Bonaparte deu ordem para o seu general Berthier invadir Roma e prender o Papa. Isso aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1798. E o Papa então era Pio VI. Pio VI foi preso, levado para Valença, na França, e ali ele morreu preso. Esta é a ferida mortal feita contra este poder que subiu do mar, que ousava perdoar pecados, que ousou escrever outros 10 mandamentos, que ousava receber adoração e que se assentou na cidade dos 7 montes. Agora recebeu o que? Uma ferida mortal. Todos pensavam que teria sido o fim do papado e que nunca mais ele iria se levantar. Mas a profecia diz que a chaga mortal seria o quê? Curada. Seria curada. E a profecia, ela é digna de confiança, porque ela se cumpre. Porque é Deus que conhece o fim, desde o princípio, que escreveu a profecia. Quando você está estudando profecia, você está conhecendo o futuro, aquilo que muitas pessoas querem conhecer, mas não conhecem o futuro. Você pode conhecer, estudando o quê? A profecia. Neste marca-página que você recebeu, aqui está uma série de eventos futuros que vão ocorrer dentro da profecia. Um a um. E isto vai fortalecendo a sua fé. Quando você percebe que uma profecia está se cumprindo, a sua fé cresce, se firma na palavra de Deus, digna de toda aceitação, porque a Bíblia não é palavra de homens, a Bíblia é palavra de Deus. É a bússola que orienta os filhos de Deus aqui na terra, que nos prepara para o céu. Por isso aqui diz que esta chaga mortal, do dia 10 de fevereiro de 1798, seria curada. O papado ficou ferido mortalmente desde o ano 1798 até 1929. O papado perdeu os estados papais. Existiam 20 cidades que eram chamadas de os estados papais, cidades cujos impostos eram canalizados para o Vaticano. Em 1871, Garibaldi, casado com uma brasileira chamada Anita Garibaldi, ele tomou
os estados papais. E então, queridos, ferido em 1798, perdendo os estados papais em 1871, o papado se recolheu como se fosse um preso voluntário. O papado ficou preso voluntariamente do ano de 1871 até 1929. Em 1929, o primeiro-ministro da Itália, como é o nome dele? Benito Mussolini, fez um tratado com o Vaticano. Esse tratado foi assinado no Palácio de Latrão. Eu já estive no Palácio de Latrão, já vi a escrivania onde eles assinaram o tratado, já vi ali a exposição da caneta que foi usada para assinar. E o Tratado de Latrão devolveu para o papado o Estado do Vaticano. Isto que todos chamam hoje de o Estado do Vaticano, que são 44 hectares, é o menor país do mundo, ali dentro da cidade de Roma. Isto foi restaurado em 1929. Dali para frente, queridos, de 1929 para frente, os papas deixaram de ser somente papas. Eles passaram a ser reis. Porque o Vaticano tem sua bandeira, tem a sua moeda, tem a sua guarda suíça, tem suas embaixadas ali, tem centenas de embaixadas no Vaticano, embaixadas de todos os países do mundo praticamente. É um país. É o menor país do mundo, mas é o mais poderoso país do mundo. É um país tão poderoso, porque o líder desse país, o Papa, ele exerce poder sobre todos os países do mundo, ao ponto de os presidentes, ao serem eleitos, eles colocam na sua agenda uma prioridade: irem ao Vaticano fazer uma visita ao Papa. Reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros, príncipes, princesas, líderes religiosos marcam entrevista com o Papa. Todos querem estar bem com o Papa. Atualmente é o Papa Francisco, carismático, sorridente, e ele está reunindo o mundo todo em torno do Vaticano. O último documento que ele assinou foi com o islamismo. O islamismo hoje está unido com quem? Com Roma. Foi agora nos Emirados Árabes, quando o Papa Francisco assinou o documento com o líder do islamismo. Queridos, todas as religiões do mundo, seja islamismo ou budismo, seja hinduísmo ou judaísmo, todos estão se unindo a Roma, porque Roma, na profecia, é quem vai dominar o mundo. Na segunda vinda de Jesus, quem estará dominando o mundo? Roma. Assim como foi na primeira vinda de Cristo. E aqui diz que esta ferida seria curada. Leia comigo o capítulo 13, o final, agora o verso 4, irmãos. Agora o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, a restauração do poder papal, a restauração do Vaticano, a posição que o Papa passou a ocupar como rei. Aqui diz que quem adora ao poder papal, adora quem? Verso 4, leia comigo. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Não tem como você adorar o papado e não adorar o dragão. Porque quem está por trás do papado é o dragão. É o poder papal que faz, é um poder sobrenatural. O poder papal não é um poder humano, é um poder sobrenatural, que faz com que todos se curvem, todos dobrem os seus joelhos. Mas existe um povo de Deus na terra que não dobra os seus joelhos, que estuda as profecias, que sabe quem é quem, e sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque Deus vai revelando na profecia. Deus tem esse povo fiel, e você está sendo chamado para fazer parte deste povo fiel. Se você está vindo aqui hoje e você nunca estudou Apocalipse 13, Deus o trouxe para que você conheça esta profecia de Apocalipse 13, para que você saiba o que vai acontecer daqui para frente.
Vejam agora o capítulo 13 e o verso 4, estamos lendo. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoravam a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem é o maior poder na terra hoje? Quem vai ousar ir contra esse poder? Ninguém. A ONU se curvou diante do papado. A última encíclica papal de Papa Francisco foi Laudato Si, que quer dizer louvado seja. A encíclica papal tem 6 capítulos e fala sobre 5 capítulos falam sobre a ecologia. E o 6º capítulo fala sobre a santidade do domingo, o 6º capítulo da encíclica. Ela foi presenteada ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quando Barack Obama era o presidente. Ela foi votada e aceita na ONU, e essa encíclica também foi votada na Convenção de Paris, onde todos os líderes mundiais assinaram. Queridos, uma encíclica papal aceita por todos os países do mundo. Lembrem-se que essa encíclica papal tem 5 capítulos sobre ecologia, mas o 6º capítulo não é ecologia, é a santificação do primeiro dia da semana, do domingo. Por quê? Porque existe na Bíblia a santificação do 7º dia da semana, o sábado. Mas o papado trabalha a favor do domingo, o primeiro dia da semana. Diferente, não é? Agora vejam, queridos, o capítulo 13, verso 5. Capítulo 13, verso 5, leiam comigo. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Queridos, os governos da terra, como o governo brasileiro, ele pode cometer corrupções. Tem muita corrupção, não é? Ele pode cometer crimes, desonestidades, mas isso não é chamado de blasfêmia. Blasfêmia é uma palavra específica usada na Bíblia para poderes humanos que se colocam no lugar de Deus. E na terra existe somente um poder humano que se coloca no lugar de Deus, querendo parecer Deus e se assenta como Deus. E aqui diz: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A Bíblia está falando que depois que a ferida mortal fosse curada, no processo da cura da ferida mortal, toda a terra se maravilharia diante deste poder papal, e ele teria um domínio sobre a terra por quanto tempo? 42 meses. Alguns querem jogar esses 42 meses só para a Idade Média. Não tem nada de errado quando você joga os 42 meses para a Idade Média, para a supremacia papal da Idade Média. Mas esta seria uma aplicação secundária. A aplicação primária do capítulo 13, verso 5, é aquela que está dentro do contexto do capítulo. E o contexto do capítulo 13 não é a Idade Média. O contexto do capítulo 13 é o tempo do fim. Vocês percebem que o contexto do capítulo 13 é 1798, a ferida mortal, e a cura da ferida mortal é daí para frente, para o tempo do fim, conduzindo-nos para a segunda vinda de Jesus. Antes da segunda vinda de Jesus, o papado vai recuperar a supremacia perdida. E essa supremacia perdida será não por 1260 anos, mas será somente de 1260 dias, 42 meses. Quando as pessoas me perguntam: de onde o senhor tirou isso, pastor? De onde eu tirei? Está muito claro aqui, capítulo 13, verso 5. Após a cura da ferida mortal, haverá sim. E o que vai acontecer durante esses 42 meses, irmãos? Verso 6. Leiam comigo, capítulo 13, verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. O que é o tabernáculo? É o santuário no céu. O santuário no céu é o tabernáculo de Deus.
A Bíblia fala de 2 tabernáculos. O da terra foi construído por Moisés e o do céu. O da terra deixou de existir quando Jerusalém foi destruída no ano 70, o templo foi destruído, deixou de existir o tabernáculo na terra. E foi inaugurado o tabernáculo do céu, que é o santuário celestial. Queridos, este poder, ele profana o santuário do céu. Por quê? Porque lá no santuário do céu existem quantos mediadores entre Deus e os homens? Um. Quantos mais? Só um. Só um. O Pai não é mediador, o Espírito Santo não é mediador, mas Jesus Cristo é mediador. Jesus Cristo foi o Deus que se tornou homem e morreu por você. Ressuscitou por você, subiu ao céu para ser o nosso representante, o nosso advogado, o nosso mediador. Por isso, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, abra sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 5, aqui nós lemos, primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2 e o verso 5, porque há um só Deus e um só mediador. Nós respeitamos a bendita Virgem Maria, nós amamos a bendita Virgem Maria. Como é que eu não vou amar a mãe do meu Salvador? Como é que alguém pode falar mal da mãe daquele que morreu por nós? Não podemos falar mal da Virgem Maria, porque ela é bendita entre as mulheres, agraciada entre as mulheres, foi quem ensinou Jesus Cristo a ler e a escrever. Mas, queridos, ela não é mediadora. A Bíblia diz que o mediador é só Jesus. Por isso diz aqui, claramente Paulo está falando, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e dá o nome dele. Qual é o nome? É um nome santo e venerável, um nome poderoso, que quando você fala, você se sente inspirado. Quando você fica repetindo esse nome, você sente um poder que vem do céu em você, sobre você. Eu gosto de ficar repetindo esse nome dezenas de vezes. Quando eu estou muito cansado, quando eu estou muito abatido e que faltam palavras para a oração, eu só fico repetindo: Jesus, Jesus, Jesus. Nome santo e venerável. Jesus Cristo, o homem, diz aqui. Ele é o nosso mediador. Queridos, este Jesus Cristo, só Ele merece a nossa adoração. Só Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Voltando então para Apocalipse 13, Jesus trabalha no santuário do céu como nosso mediador. Mas na terra, Roma papal criou um sistema de mediadores. Você vai encontrar no sistema romano papal um mediador para cada dia do ano. Existe um santo para cada dia do ano. Qualquer problema que você tenha, você vai a um santo. Se você tem problema de casamento, ou seja, você é solteiro e não consegue casar, existe o santo casamenteiro. Se você é um caminhoneiro, existe o santo dos caminhoneiros. Assim existe um santo para cada dia do ano. As pessoas não vão a Jesus, são ensinadas a recorrerem, a irem a quem? Aos santos. Queridos, isto é destruir o santuário do céu. Isto é apagar o trabalho e o ministério lindo de Jesus no santuário do céu. Por isso diz aqui que este poder profanaria o tabernáculo de Deus. Porque a nossa salvação, nosso perdão, não está nos santos, mas está em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Está claro este ponto, irmãos? Agora o capítulo 13, versos 6 diz: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe, verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. Vocês sabem que durante a Idade Média, as inquisições, você já leu sobre as inquisições? Quando você vai para o Google, antigamente era difícil comprar livros e buscar informações, hoje ficou tudo muito fácil.
Você entra no Google, coloca lá Inquisição Romana, Inquisição Espanhola, Inquisição Valdense, Inquisição dos Huguenotes, e vão surgir dezenas e dezenas de páginas. E você vai perceber que as inquisições do Vaticano mataram mais de 50 milhões de cristãos. Mais de 50 milhões de mártires que foram mortos por causa das inquisições romanas. Queridos, por isso, agora no tempo do fim, alguns mártires ainda derramarão o sangue por amor a Jesus Cristo. Quando Jesus permite que um mártir morra, é para a conversão de outras pessoas. E agora no tempo do fim, haverá, sim, a morte de alguns mártires, porque aqui diz, capítulo 13 e o verso 7 diz, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, aos que guardam os mandamentos de Deus, aos que têm a fé de Jesus Cristo. Roma vai batalhar contra estes seguidores de Jesus e vencê-los. Alguns vão ser derrubados como mártires. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Qual é a tribo? Qual é a língua? Qual é o país que vai escapar? Nenhum. Nenhum país na terra terá a coragem de dizer: nós não vamos nos submeter a Roma papal. A Bíblia, a profecia está dizendo: todos se submeterão, todos dobrarão os seus joelhos. E o verso 8 completa, capítulo 13, verso 8 completa dizendo: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todos adorarão, todos se submeterão, todos os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Você sabe se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Você já tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Quando é que o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro? Quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Quando você se regozija em Jesus Cristo como seu Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Quando você escolhe Jesus para ser o seu mediador no céu. Quando você confessa os pecados a Ele e clama pelo sangue de Jesus Cristo para a purificação dos seus pecados. Quando Jesus Cristo salva, quando Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo faz mais do que isso. Jesus derrama o Espírito Santo sobre você e você se torna obediente aos mandamentos de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre os salvos por Jesus Cristo. O Espírito Santo grava na sua mente os mandamentos de Deus. E você deixa de ser inimigo da lei de Deus e passa a amar a lei de Deus. Queridos, a obediência aos mandamentos de Deus não nos compra a salvação. Porque a obediência aos mandamentos de Deus só é válida quando ela acontece na vida daqueles que já foram salvos por Jesus Cristo, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, queridos, esses que têm o nome no livro da vida, não vão se dobrar diante do poder papal. Não vão obedecer mandamentos humanos. Abra sua Bíblia e vamos ler o último verso, capítulo 14 e o verso 12. Aqui diz, quem são estes que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Capítulo 14, verso 12. Todos acharam? Vamos ler então, capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus e não crer em Jesus Cristo como seu Salvador, não leva ninguém para o céu, irmãos. Não leva ninguém para o céu. Ninguém vai entrar no céu porque guardou os mandamentos de Deus. Você entra no céu porque você aceitou a Jesus como Salvador. E quem aceita Jesus de verdade, se torna obediente aos mandamentos dele. Mas a salvação é pelo sangue de Jesus. Por isso que aqui a característica dos filhos de Deus, a característica está aqui. Guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? A fé de Jesus Cristo. O apelo que Deus está fazendo para você nesta noite
é que você tenha o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Quantos querem? Quantos querem ter essa certeza de que o seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro? Amém, irmãos? Aleluia! Me permita orar com você. Fique com a mão levantada. E permita que eu faça uma oração com você. Meu Pai querido que estás nos céus, meu querido Jesus, meu querido Espírito Santo, aqui temos um grupo de filhos e filhas teus, cujos nomes estão sendo inscritos ou já foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, salvos pelo sangue de Jesus, nosso único mediador. Louvamos-te, Pai, porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós para nos fazer obedientes, salvos em Cristo e obedientes aos mandamentos dele. Volte logo, querido Jesus. Venha nos buscar, venha nos levar, nossa família toda, para o céu. Derrama a tua bênção sobre os que estão aqui nesta noite. Que os teus anjos nos acompanhem ao voltarmos para casa. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém.